COVID-19 can be characterized as a pandemic. Com a disseminação do coronavírus, à medida que mais países foram morreram. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Meu nome é Eider, sou médico, me formei em 1999 na Universidade Federal do Pará. Hoje eu faço ginecologia, obstetrícia e ultrassonografia, que é a minha paixão. Assim, eu gosto muito de ultrassonografia, é uma ferramenta incrível. Sou casado com Viviane Zielac Ferreira, é médica também, pediatra, neonatologista. Temos 2 filhos, o mais velho com 21 anos, Eric, e o caçula com 17, Henry. Uma das coisas mais gostosas que a gente tem em família é viajar. Realmente viajar juntos, conhecer lugares juntos. Eu acho que essas viagens em família nos aproximam muito. A minha mãe era médica, chamava-se Maria José Ferreira, professora da universidade, foi minha professora. Minha mãe era separada do meu pai, essa separação ocorreu, eu tinha 2 anos de idade, ela estava grávida da minha irmã, então teve uma vida muito sofrida no início. Veio de uma família muito pobre, o pai era sapateiro, a mãe do lar, foi a única de 8 irmãos que estudou, se formou em medicina, apanhou muito do pai, sapateiro, por estudar à noite, fazendo medicina. E no final da vida, o pai dela teve tuberculose. Naquela época já havia cura, minha mãe tinha acesso à cura, mas ele não quis ser tratado porque se achava indigno pelo que tinha feito com ela. Então, minha mãe foi um exemplo para mim, e eu sei que muitos que a conhecem no Brasil também foi exemplo, continua sendo, principalmente de honestidade e de retidão. Minha mãe era fiel no dízimo, fiel nas ofertas, fiel no pacto. Minha mãe me ensinou isso quando eu era garoto. Eu tinha uns 10, 11 anos de idade, ela me chamava no final do mês para dividir o dinheiro. E naquela época era em dinheiro mesmo, recebia em espécie. E eu lembro que minha mãe colocava aquele monte de bolo de dinheiro em cima da mesa e ela falava assim: filho, eu tenho tudo anotado aqui, tudo que eu recebi durante esse mês. Qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Lembro como se fosse hoje. Eu achava ruim, eu não gostava, eu queria estar brincando. E ela me chamava, ele me sentava naquele banco, naquela mesa cheia de dinheiro, para dizer para mim uma coisa que eu já sabia, né? E eu repetia: mãe, primeira coisa é o dízimo, 10% de tudo que a senhora ganhou. Depois, o pacto, né? Minha mãe dava 10% de dízimo e 15% de pacto. Eu lembro uma vez que eu percebi que tinha muito dinheiro. E eu até brinquei com a minha mãe e disse: nossa, esse mês o negócio rendeu mais. E eu era louco para ter um autorama. Naquela época era produzido em Manaus os autoramas, né, os carrinhos de controle remoto, e eu tinha um sonho de ter um negócio daquele, e minha mãe disse: meu filho, isso é uma coisa cara, e enfim, minha mãe, no momento, não dá, vamos aguardar um pouquinho e tal. E naquele dia, eu lembro que ela me chamou para dividir o dinheiro, eu disse, pensei comigo, esse mês vai dar, porque tem muito. E ali, nós contamos o dinheiro, ela me fazia contar o dinheiro, separar em bolos de 1.000, eu ia separando. Quando terminou, eu falei: mãe, deu tanto. Aí eu lembro que ela pegou ela estava sentada do outro lado da mesa, né, e eu aqui. E ela pegou a planilha dela, o local, a agenda onde ela anotava, e ela me olhou assim, ela disse: filho, tem uma coisa errada, conta de novo. E eu lembro que eu contei bolo por bolo de dinheiro de novo, levei minutos ali fazendo isso. Ela conferiu de novo e disse: filho, não está certo. Eu falei: mãe, eu conferi na sua frente. Ela disse: vamos conferir de novo, nós dois, você confere e me dá. E assim fizemos. No final, ela me mostrou, disse: filho, mamãe ganhou
tanto, eu não lembro o valor real, mas seria assim, o que sobrava era seria hoje em torno assim, de uns 100 mil reais, só que não era uma coisa fechada, tinha uma fração, era 100 mil e 23 centavos, por exemplo. Estou dando exemplo, não sei exatamente quanto era na época, mas era muito dinheiro, era uma coisa assim, bem fora do padrão que ela ganhava. E eu falei, mãe, agora que sobrou, a senhora podia comprar o meu autorama. E ela me deu mais uma lição nesse dia. Ela falou assim, filho, Eider, esse dinheiro não é nosso. Eu falei, mas de quem é, mãe? A senhora não roubou ninguém. O dinheiro apareceu aqui. Ela disse, o dinheiro não é nosso, não foi isso, eu não ganhei isso. Eu não sei te explicar como é que isso apareceu aqui, mas não é meu. Eu falei, então de quem é? Ela não respondeu, pegou todo aquele dinheiro, colocou em três envelopes grandes e escreveu em cima, do pai 1, do pai 2, do pai 3. Nós tínhamos um cofre em casa muito antigo e ela guardou aquilo no cofre. Eu falei, mãe, ela falou, filho, eu não sei. Isso vai ficar aqui até que Deus me mostre o que fazer. Bom, isso ficou na minha cabeça, eu fiquei chateado aquele dia, passaram-se uns meses, eu não lembro exatamente quanto tempo, mas eu lembro como se fosse hoje, que era uma sexta-feira à tarde. Eu estava brincando com a minha irmã, nossa casa era de altos e baixos, grande, e a gente corria para cima e para baixo com o cachorro e tal. E eu lembro, numa dessas subidas minhas para beber água, etc., eu lembro de um homem de terno gravata batendo na porta em casa e que eu conhecia. Era o pastor Fuchner. Então, ele assim, mas ele era da União e ele não tinha muita... Assim, não era dos pastores que frequentava aqui em casa, etc. Mas eu lembro dele chegando em casa, minha mãe o recebendo, e na nossa sala de estar, uma sala muito grande, ampla, ficava grande na frente da casa, nos altos. E a outra imagem que eu tenho era dele e ela conversando no sofá de casa. A outra imagem que eu tenho é deles dois ajoelhados, orando. E depois ela se despedindo dele. E aí, no culto de sexta-feira, ela nos contou o que tinha acontecido, porque eu perguntei também, mãe, quem era aquele pastor que estava aí? E aí ela foi me contar a história. Ela falou, aquele pastor é da União. O Hospital Belém é uma unidade filantrópica, então ele não paga impostos. Mas o governo tirou a filantropia agora. E com isso, o valor que o hospital tinha que pagar de impostos não tinha esse recurso. A União não tinha esse recurso. E ele veio aqui pedir para que a mãe ajudasse a igreja no que pudesse. Não era um valor estipulado, disse, doutor, o que a senhora puder nos emprestar, a igreja vai lhe devolver, mas nós estamos vendo pessoas que têm um pouquinho mais de recursos e que pudessem nos ajudar para pagar esse... Nós estamos orando para que Deus intervenha. E a minha mãe, eu lembro, até me emociona às vezes, ela contando, se eu insistir com ele, pastor, qual é o valor? Ele disse, doutor, é muito dinheiro. Não é essa questão, o que a senhora puder, ela disse, eu insisto com o senhor, qual é o valor? E adivinhem, o valor que o pastor Fuchner falou para minha mãe era exatamente, até com os centavos, o valor que estava guardado no cofre há mais, eu lembro que minha mãe falou, há mais de 9 meses. E ela foi buscar esse dinheiro, os dois choraram ali, se ajoelharam e oraram e agradeceram a Deus. Então veja, Deus escolheu a minha mãe como mordoma, não é? Colocou aquele dinheiro ali porque sabia que ela era honesta e que não usaria aquele dinheiro para nada, até que Deus dissesse a ela para que era. E aquilo foi uma lição de vida para mim muito grande, né? Ela disse, lembra, filho, você queria um autorama. Se a mamãe tivesse comprado o seu autorama com parte desse dinheiro, como que ela ia ficar diante de Deus agora? Vale a pena nós sermos honestos, direitos e confiarmos em Deus, porque Deus abençoa as pessoas que lhe são fiéis. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito.